Parece que ele Adiantou? começa e para. Ah, coloquei aqui em cima, ó. Agora eu não vou continuar, ó. Então, vamos lá. Então, fazendo a oração, eu vou fé e paciência. Eu vou ler rapidamente aqui. Não é o objetivo, né? A oração, mas já que já está gravando, não vou perder a oportunidade. Quando a provação te visite, a alma apresentando-te renúncias, sacrifícios e esforço, guarda a fé na intimidade do coração, abrigando na alma a esperança e a paciência. Há momentos interiores essenciais que se fazem no tempo, que talvez ainda necessitem ser executados, a fim de venceres os desafios do momento. Guarda a certeza de que todos que te rodeiam se sustentam e gravitam em torno do teu campo magnético e abençoa neles as tuas características, sonhos e desejos. Todos se ajudam na humanidade como criaturas divinas, imperfeitas, a caminho da expressão mais íntegra da presença do Pai. A qualquer momento, a misericórdia divina pode alterar o panorama terrestre e surpreender-te com as circunstâncias. Entrega-te a Ele com fé e paciência, e o mais Ele fará. Então, vamos colocar nossa reunião, nossa vida nas mãos de Deus, pedindo autorização aos mentores da Casa de Ló, licença para a gente começar a nossa reunião, e que os bons espíritos, né, que os espíritos necessitados, que a gente possa ajudar ajudá-los, né, a encontrar um caminho, assim como também a nós mesmos. Então, vamos dar início à nossa reunião. Assim seja, graças a Deus. E vamos lá. Aqui agora tá, espero que esteja gravando. Vamos lá. Bem, hoje, Joana nos convida, né, nesse capítulo, que é o sexto capítulo desse livro dela, Autodescobrimento, intitulado Equilíbrio e Saúde, ela nos convida a um programa de saúde, né? E Joana, ela antes, né, de ela começar o programa de saúde, ela nos faz uma proposta, ela nos lança uma proposta da terapia do amor. Só um minutinho aqui que eu vou diminuir aqui. Isso. Então, mas antes ela começa falando e ela inicia o capítulo, né, fazendo referência a Paulo, Paulo de Tarso, né, e dizendo que ele nos adverte, né, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, como é importante a gente saber, né, com quem a gente anda. Me diga com quem andas, que eu te direi quem és. Não sei, né? Porque eu posso, se eu me deixar levar pelas más companhias, né? Aí sim, me diga com quem andas que te direi quem és. De repente, a minha conduta, eu tendo consciência, né, dessa conduta e tendo consciência da minha responsabilidade, do meu aspecto moral, né, da minha estrutura ética, eu posso inverter essa situação. De repente, eu posso auxiliar alguém. Então, é muito importante que a gente se questione, né? Que a gente lance essas perguntas, né? Não vos enganeis, né? As más companhias corrompem os bons costumes. Se eu me deixar levar, né, por essas más companhias, e por outro lado, se eu não, se essas companhias más, elas não me satisfazem, logicamente elas não serão minhas companhias, né? Eu não as terei ao meu lado. Então, que a gente seja assim, esse exemplo, né? Esse de bons costumes, um exemplo
de ética, de moralidade, né, de um emocional equilibrado, ou pelo menos a gente tentar, né, ter esse emocional mais equilibrado. Então, e Paulo fala, né, as más companhias, elas perturbam o sistema emocional. Então, você está perto de uma pessoa que é negativa, né, que só sabe conversar coisas pessimistas, é, que cria confusão, que tem sempre o não como introdução, né? Que acha que você está sempre errado ou que está sempre certo, que não tem essa visão da camaradagem, que não tem essa visão desse conjunto, né? De estamos juntos em um mesmo plano, então vamos viver bem, né? Então, essas cargas magnéticas negativas, né? Elas vão nos desajustar. O nosso sistema nervoso, ele vai ser impactado, ele vai sofrer com essa descarga negativa do outro que vai nos atingir. Eu estava hoje mesmo conversando com a minha irmã a respeito exatamente disso, né? Ela me falando que conversando com uma das minhas irmãs, e que essa minha irmã falando coisas assim pesadas, difíceis, que ela ficou assim até abalada, atingiu emocionalmente, que ela não soube, né? Eu achei interessante, ela falou, eu não soube ouvir e deixar de ouvir. Eu guardei aquilo para mim, e aquilo me fez muito mal durante pelo menos uns 3 dias, né? Então, quantas vezes a gente passa por isso, né? Quantos momentos a gente vive isso, né? Então, a gente entra no mundo do negativo do outro. Quando a gente começa a perceber, a gente vai se fortalecendo, né, aos poucos, né, como diz Joana, a pouco e pouco, a gente vai conseguindo separar, né, o joio do trigo, a gente vai conseguindo eliminar aquilo que não é legal para a gente ou que a gente pode modificar, né? Então, como é, né, que nós vamos fazer para que o físico não exteriorize essa má energia, né? Então, como, né? E assim o físico exterioriza essa má energia. Mas como? É o vício mental, né? Ela começa aí falando vício mental. Olha como o vício mental, ele prejudica, ele é tão, essa descarga energética é tão forte na gente, se a gente assimila isso, que há um descontrole tanto gástrico quanto hepático. Então, essa energia negativa, ela vai perturbar tanto a nossa digestão quanto ela vai aumentar a nossa secreção biliar, né? E com isso, o que que vai acontecer? A gente vai ter o humor alterado, a gente vai alterar a voz, a gente vai ficar imaginando somente coisas negativas, coisas pessimistas. A gente vai achar que é tudo uma derrota, que nada vale a pena, e a gente entra em depressão por causa disso. Então, daí, olha, o dito popular, né? Eu até coloquei aí, ó. Rir desopila o fígado. Então, quando você está feliz, quando você ri, quando você é leve, você trabalha essa leveza, o seu fígado, ele não vai ter uma exagerada secreção biliar e nem a sua digestão, ela não vai produzir substâncias exageradas, né, irregulares. Então, rir desopila o fígado, literalmente. E quanto mais você ri, né, aí você sorrindo, você melhora o seu humor, você favorece a alegria, você não se sente derrotado, você se sente vitorioso, você se sente alegre. Ai, foi tão bom, né, quando a gente está num grupo assim, tá rindo. Nossa, que bom que esse ambiente alegre, feliz. Isso me fez um bem danado. Isso faz bem a gente, né? Você está num ambiente em que favorece a alegria, a leveza, a felicidade, e que você não, um ambiente que você tem que ficar pisando em ovos, tomar cuidado com o que você vai falar, isso é péssimo, né? Isso é horrível. Então a gente fica meio assim, sem saber o que fazer.
Então, a leveza, sempre, quando você não tem a maldade, né? E você lidar com outro que tem maldade é muito difícil, muito complicado, né? Então, Joana vem e lança uma proposta da terapia do amor. O que que ela vem? O que que ela fala? Preservação ético-moral, né? O indivíduo, ele vai ser ético e ele vai ser moral com ele mesmo. Se você se respeita, né? Se você valoriza a sua potencialidade, a sua capacidade de discernir o que é bom e o que não é bom, ou que não é tão bom, você tem capacidade de discernir também essa questão de ação. Você vai saber como agir, né? E esse discernimento sobre o que deve e o que pode fazer. Aí a gente lembra, né, também Paulo de Tarso, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. É o livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu quiser, né? Mas, assim como também, né, a colheita, o plantio o plantio é opcional, mas a colheita é certa, né? Aquilo que nós plantarmos, a gente vai colher, com certeza, né? Então, não se permite eleger o que agrada, mas não deve. Isso é bom, mas eu não devo. Ou aquilo que eu devo, porém não me convém executar. Então, para eu saber separar, o que que eu posso fazer? Isso me agrada? Eu posso executar? Vai ser bom, né? Eu estou tendo esse discernimento com relação a isso, né? Ou não, né? Eu devo aquilo que eu devo fazer, porém eu não sei se eu devo executar. Então, aí cada um na sua capacidade, no seu momento, na sua proposta, né? Vai separar o que deve e o que pode fazer, o que não deve e aquilo que você não deve executar, o que deve fazer, não deve executar e etc. Olha que eu achei muito interessante, eu até grifei imediatamente, né? Como é interessante, né, Joana, colocar palavras, essas palavras assim, achei isso fantástico, né? Quando ela fala imediatamente após a descoberta de como proceder, porque é imediato, quando você, isso eu não posso fazer, isso eu não devo fazer. A partir do momento, imediatamente que você tem essa consciência, você passa a fazer aquilo, né? Nós temos essa capacidade. É imediata. Eu sei isso, não sei daquilo. A partir do momento que você assimila aquilo, que você entende que aquilo você pode ou não fazer, imediatamente você se propõe à terapia do amor, você se propõe a aceitar, você se propõe a se ver como um indivíduo capaz de agir e de escolher, de discernir o que é bom e o que não é, ou o que não é tão bom assim. É imediato, né? Imediatamente a gente já começa a proceder, a gente começa a agir. E aí eu passo a uma atividade tranquila, eu me sinto leve. Quando a gente encontra um caminho, quando a gente percebe, nossa, a coisa é tão simples, né? Eu estava sofrendo por uma coisa, nossa, é tão simples fazer isso, isso, e isso. Você, às vezes, você não sabe o que dizer para alguém e você fica lá, nossa, eu não sei, fica ensaiando palavras, né? Aí, de repente, você libera, você age, você pensa, você fala, você executa uma ação, acreditando e tendo consciência de que você está fazendo da melhor forma que você pode, o que a gente pode. Isso nos deixa leves, né? Tranquilos. A gente não entra em choque de emoção. Aqui o coração não dispara, não dispara, né? Você não se sente descontrolado. Você respira e você se controla. É o autocontrole, é o autodescobrimento, é o autoamor, né? E amor, como nós vimos na última lição de Joana,
nós vimos é a força criadora. Então, a terapia do amor é aquilo que nós vamos criar de bom em nós, é uma força, né? Que vai criar um ser consciente, ético e moral. Examinar os recursos para a preservação da sua realidade. Então, a gente tem a mania de acreditar, interessante aqui, cada vez que a gente estuda Joana, isso vem e fala assim, poxa vida, Joana está falando aqui, mas esse tempo, essa vida aqui, é muito pouco para a gente executar tudo isso. Mas aí é que está o segredo de Joana, né? Ela fala, olha, não perca a oportunidade, não só ela, como a gente, dentro da linha espírita, a gente percebe isso, né? Não perca a oportunidade que você está tendo aqui e agora. Porque ela fala examinar os recursos para a preservação da sua realidade. Qual que é a realidade? Essa realidade aqui agora terrena? Não. Joana nos fala, nós somos seres eternos, né? Nós somos seres, eu sou um espírito encarnado. Eu não sou uma carne, né? Bem, primeiro para depois vir colocado um espírito em mim. Não. Esse corpo eu tenho que preservar porque ele é o veículo do meu espírito. Então, é através dele, a forma como eu penso, as coisas como eu vejo, o que eu ouço, o que eu vou ouvir, aquilo que vai ser bom e eu vou me alimentar das coisas boas, aquilo que eu vou eliminar, que ele entrou aqui, saiu de lá. E quando entra, né? Quando a gente fala assim, ah, nem entrou, que a coisa é tão estapafúrdia, né? Tão horrível, tão ruim, que nem entrou, né? Ficou por aí mesmo. Então, ela fala para a gente examinar esses recursos, porque somos seres eternos. Então, tudo isso fica registrado em nós. Então, a gente tem uma ideia de pensar, ah, qual que é a sua realidade? A minha realidade, aqui, agora, eu estou aprendendo, nós estamos engatinhando, nós somos bebês, nós estamos lá no primeiro ano, segundo ano, no ensino, nem no primário, né? Talvez, eu não sei, quem sou eu? Mas, assim, a gente, você está se resguardando de grandes tensões, né? Você está se resguardando, desculpa, de sensações que não são boas. Então, acrescente em você sensações que não sejam desgastantes, né? Evite em você emoções violentas, né? Para que a gente tenha como finalidade, né, da reencarnação do espírito, e é a reencarnação que nós estamos aqui agora, que nós elaboramos esse momento. Então, cabe a mim modificar, observar o que eu posso melhorar. Tá errado? Tá. Que eu saiba sair da zona de conforto, porque o meu ego vai me dizer, ah, fica aí, fica quietinho aí, da próxima encarnação você resolve essa situação. Para quê? Né? Então, que a gente se propõe a sair da nossa zona de conforto, nos melhorar, né? De nos melhorarmos como seres humanos e como espíritos, porque a minha realidade, ela é eterna. Essa realidade carnal, ela é passageira, né? Esse corpo denso, ele é passageiro. Aí Joana chama de cometimento, que é como você vai executar. Então, como que é essa proposta, né? Olha, da terapia do amor, como que eu vou executá-la? Então, a Joana fala, nesse cometimento, ainda coloquei ali, execução. O que é relevante? Cuidados com a conduta mental e moral, poupando-se das descargas contínuas de desejos infrenes. O que é desejos infrenes? Desordenados, é, desejos arrebatadores, aquilo que vem arrebentando, né? Que você não pensa, que você vem é desordenado, né? Porque a gente precisa estar consciente do nosso propósito a ser alcançado. O propósito a ser alcançado, ele está sendo construído aqui,
E Joana coloca, olha, esperar mesmo que a pouco e pouco. Então é lento. Esse caminhar nosso, ele é muito lento, né? Então nós vamos nos poupar dessa situação, dessas emoções desenfreadas. Por quê? Porque nós vamos nos tornar conscientes de que somos seres eternos e caminhamos para a luz, a caminho da luz, literalmente, né? Superar mesmo que a pouco e pouco. Eu adoro essa expressão da Joana, né? A pouco e pouco, né? A pouco e pouco. Então vai devagar. Os impulsos inferiores, então vamos superar lentamente. Por que que lentamente? Porque nós vamos quê? Nós vamos como como se a gente estivesse cimentando essas emoções, tornando essas emoções, as boas emoções, mais fortes em nós, para que a gente não caia, né? E a partir do momento em que eu supero esses impulsos inferiores, eu vou trabalhar comigo a disciplina, né? Eu vou trabalhar comigo a importância de exercer a minha paciência perseverar nessa paciência, acreditar nela, né? Respirar fundo, encher a boca de água e não cuspir essa água quando você estiver ouvindo absurdos ou vendo pessoas, então você não reagir, você não ser o ser reagente, mas você reagir com calma, né? Com discernimento, com disciplina, com tranquilidade. Porque quando a gente parte, né, para o grito, né, a gente já perde o nosso direito, né? Gritar, a gente já perde o direito aí. Como resultado dessas estruturas relevantes, né, cuidado com a nossa conduta moral, superar os impulsos inferiores, o que que a gente tem como resultado? Descortina-se então nessa paisagem terapêutica. Olha, ela vem com aspecto terapêutico. Lembrando que Joana, né, ela usa a quarta força, né, que é a força da psicologia transpessoal. É a psicologia que vai além do físico. É a psicologia de Carl Gustav Jung, né, do Jung, que ela vai além. Então, é o auto-amor profundo. Auto-amor não é egoísmo. Então, às vezes, você falar não para alguém, ou falar não, olha, o seu limite é daqui até ali. A partir dali é o meu. Se você coloca o limite para o outro, fala assim, olha, isso eu não quero, isso eu não aceito, você não está sendo egoísta, você está simplesmente colocando o limite, né? E você está se auto-amando, é o auto-amor. Então, se você, a pessoa é boazinha, faz tudo para todo mundo. Não, não é por aí, né? Eu não vou fazer tudo para todo mundo porque eu não vou carregar o mundo nas costas. Eu não consigo, né? Eu não tenho essa capacidade de carregar o mundo nas costas. Então, com objetivos amplos de estendê-lo ao próximo através de serviços imediatos. Eu vou ajudar. O falar não consciente é uma coisa, agora o falar não sem saber, não, 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 não. Ouça, né? É importante a gente aprender a ouvir. É bem aquela expressão, né? Ouvir é ouro, falar é prata. Então, primeiro aprendermos a ouvir. Quando você se abre ao outro, a ouvir o outro e não ficar ouvindo aquilo que a sua consciência vai te falando. Você não está nem ouvindo o que, que o outro está falando, mas você está pensando no que você vai falar, você não está nem respondendo o outro. Então, isso não é auto-amor. Isso aí é um descontrole, né? É nítido o descontrole com relação a isso. E é, Aí Joana fala, voltando aqui, repetindo, descortina-se então nessa paisagem terapêutica o auto-amor profundo, com objetivos amplos de estendê-lo ao próximo, através de serviços imediatos, construindo a sociedade saudável e feliz.
Então, assim, construindo uma sociedade saudável e feliz, né, nesse mundo que ainda estamos, nós estamos no processo de regeneração, mas ainda nós temos o pezinho bem ainda marcado no mundo de provas e expiações, dessa sociedade saudável e feliz, ela nos vem mais ou menos com uma ideia meio utópica, né? Mas É, esse é o fim, né? A sociedade saudável feliz. É para isso que nós estamos caminhando, né? Daí o processo de regeneração. Então, o programa de saúde. Aí vem aí o programa de saúde que Joana vem, né, como subtítulo desse sexto capítulo, Equilíbrio e Saúde. A primeira coisa que ela fala, preservar o corpo. Olha lá, Joana fala, somos seres eternos, né? Eu sou um ser eterno, né? Mas o programa de saúde, ela fala o quê? Preservar o corpo, né? Mas nós vamos preservar o corpo de quê? Do uso de alcoólicos, de bebidas alcoólicas, de intoxicações pelo fumo, pelo cigarro, pelo tabaco, ou qualquer outras drogas alucinógenas, né? Que vão adicionar, prolongando-lhe a existência. É claro que muitas vezes a gente precisa de um remédio para você ter esse discernimento, para você saber, para você encontrar a felicidade. Mas a partir do momento que você vai se desenvolvendo, eu tenho que tomar o meu escitalopram. Senão, se eu ficar muito tempo sem tomar o meu escitalopram, eu entro no processo de tristeza. Isso é fato, né? E olha que eu sou uma pessoa positiva, mas é a questão da depressão. Então, eu preciso desse remedinho. Eu vou chegar ao ponto que um dia eu não vou precisar, mas nessa encarnação eu ainda preciso. Mas na próxima, como eu sou um ser eterno, na próxima eu já vou ter um pouco mais de consciência. Espero eu, né? Espero que eu tenha. Mais uma vez, Joana vem com a questão do corpo, né? Evitar sobrecarregar o corpo, né? De alimentos pesados, gordurosos, de digestão difíceis, de modo a facultar-lhe reações automáticas equilibradas. Então, uma alimentação frugal, quer dizer, uma alimentação mais leve, mais saudável, uma alimentação comum, né? Um arrozinho com feijão, né? Uma saladinha, né? Se você ainda gosta de carne, você come carne, eu tenho necessidade ainda de comer alguma carne, alguma coisa, mas evitar coisas pesadas, né, que vai sobrecarregar o seu corpo. Por que que Joana, ela vem com o programa de saúde, ela parte primeiramente para a questão do corpo? Porque é aqui, assim que eu me apresento. É esse corpo que eu trago e que eu mostro e que guarda o meu espírito eterno. Então, ele é o meu veículo, então eu tenho que tratar ele bem, né? Se eu começar a abusar, beber muito, comer muito, desregradamente, de forma desregrada, eu estou prejudicando o meu físico automaticamente, o meu psiquismo, automaticamente eu estou alterando as minhas emoções e eu estou me prejudicando. Eu estou prejudicando o meu espírito, né? Então, contribuição mental, ordens de comando e as diretrizes de comportamento, mantendo a harmonia entre o pensamento e a ação. Isso eu devo fazer. Então, mesmo que eu tenha dificuldade, mesmo que eu ainda não saiba, eu preciso fazer. Então, é bom para mim? Então, vamos lá. Eu não gosto de jiló, né? Tenho dificuldade com o tal de jiló. Mas em determinados momentos, é bom para mim? Então, eu vou comer o jiló, né? Então, arrumar um jeito lá de me alimentar, cortar o jiló fininho, misturar um pouquinho de sal, botar um limãozinho, aí fica legal. Então, vou fazer o tempero, né? Cabe a mim temperar aquilo que eu preciso, aquilo que é bom para mim. Pode eu ter dificuldade, pode ser que eu tenha, né? Dificuldades e eu não saiba, às vezes, agir, mas eu preciso agir porque aquilo é bom para mim. E aquilo que não é bom, né? Ah, eu não tá legal continuar desse jeito, eu vou ter que fazer alguma coisa. Mas
eu tô com preguiça de pensar, tô com preguiça de agir, eu vou ficar aqui quietinho no meu canto aqui, não estou mexendo com ninguém, ninguém está mexendo comigo. Você está mexendo com você, sim. Você está se prejudicando, né? Pensar de maneira salutar. Quer dizer, ou seja, pensar de maneira saudável, né? Gera otimismo e paz, iniciando o programa das ações corretas que dão nascimento aos hábitos responsáveis pela segunda natureza do ser. Olha que legal. Isto é, uma outra natureza interpenetrada na própria natureza. Então, quando eu passo a pensar, eu começo a gerar otimismo, eu sou uma pessoa pessimista, e eu começo então a enfrentar essa situação, eu preciso melhorar, né? Porque eu vivo em sociedade, eu vivo comigo, eu tenho que gostar de mim. Então você começa então a gerar uma segunda natureza do ser. Como isso é difícil, mas como é bom quando você consegue entender, fala, nossa, eu estou entendendo isso, a coisa está caminhando, eu estou me sentindo melhor, eu tenho preguiça de caminhar, mas eu vou ali caminhar, hoje eu não gosto, amanhã eu já gosto, eu já começo, né, criar o hábito. Então, tudo é uma questão de hábito. O hábito faz parte, a rotina, a disciplina. Fala assim, nossa, mas eu detesto disciplina, essa rotina, todo dia as mesmas coisas. Até a gente aprender, sim, né? Então, esses hábitos responsáveis, né? E vem a segunda natureza do ser, é esse É, outro lado, que muitas vezes desculpa, filho. eu não sei, que muitas vezes eu não sei como agir, né? Mas que eu modificando a minha forma de agir, eu modificando a minha forma de agir, eu estou criando em mim uma segunda natureza, eu estou criando em mim um outro ser. Eu estou me melhorando espiritualmente, eu estou me melhorando nessa encarnação, eu estou melhorando o meu corpo, o meu físico. Eu estou respirando melhor, estou me alimentando melhor, estou cuidando de mim, estou gostando de mim. Cultivar a confiança e a alegria no trato com os demais membros da sociedade. Então, tratar as pessoas bem. E onde é que a gente começa? Na nossa casa, onde nós temos os maiores desafios, né? Então, nós vamos iniciar no lar, né? Que é onde a gente encontra as nossas maiores dificuldades morais, as nossas defecções morais e os embates traiçoeiros do momento. Então, aquele irmão, né, consanguíneo, e que é o meu, hoje eu tenho dificuldade de lidar com ele, em outra encarnação talvez tenha sido o oposto, né? Eu acho que eu não fiz nada, mas de repente eu estou simplesmente tendo a oportunidade de amar alguém que eu não soube amar ou em outras vidas. Irradiar simpatia e esperança, produzindo uma aura de paz que alenta e agrada a todos. Então, é muito bom quando você encontra pessoas e fala assim, nossa, é tão bom estar perto de você. Você passa uma energia boa, né? Como é bom ouvir isso, né? Fala assim, oh, é mesmo. Tem gente que fala assim, ah, tá vendo? Eu sou o bambambam. Bam, bam. Não é por aí, né? Quando a gente consegue perceber que você abraça o outro, que a forma de você olhar é doce, é leve. Eu fico vendo o meu netinho mais novo, ele tem um olhar tão doce. Eu falo assim, gente, que coisa mais linda. Né? Ele olha para você, ele ri, né? Ele dá aquele sorrisão, você mexe com ele. Às vezes você não está falando nada, que ele olha para você e ri. Como é bom essa leveza, como é boa essa leveza, é tão bom estar com ele, dá vontade de ficar com ele o dia inteiro no colo. Por quê? Porque ele passa para a gente, ele irradia essa simpatia, né? E como o bebê, né, vai crescer, oh meu Deus, né? Tomara que ele siga dessa mesma forma, né? É um desejo, é aquilo que eu sempre penso, não, tomara que o Gael continue assim, esse menino doce, meigo, né? O João também, que abraça e beija o irmãozinho. Eu acho isso lindo, né? Então, que a gente tenha esses exemplos, nós temos esses exemplos, né? Então, que a gente saiba irradiar essa alegria, essa simpatia para as pessoas que convivem com a gente, seja em casa ou na rua,
né? Em qualquer lugar, mas a gente tem que começar com a gente. Usar a conversação como elemento catalisador de novas ideias de enobrecimento e de ventura, que estimulam a criatividade, a coragem, a perseverança no bem. Então, que a nossa conversa seja um diálogo, e não um monólogo pessimista, mas um diálogo, a nossa capacidade de ouvir e de falar, de entender, de ser entendido, de ajudar, de ser ajudado, né? E que a gente tenha essa coragem, como diz Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem, né? E coragem é tudo. Se você tem coragem, você enfrenta qualquer situação, né? E se você não tem, você calma, né? Você espera a coragem chegar, né? Você fala, não, eu sou capaz. Então, a partir do momento que você consegue e você se lança ao desafio e faz surgir em você uma nova natureza do ser, é porque você enfrenta seu medo, né? A nova natureza do ser, ela enfrenta o medo, ela cria coragem, ela começa a perceber que nós somos capazes, nós somos pequenos deuses, porque nós trazemos em nós, nós somos a centelha divina. Então, se nós somos a centelha divina, eu sou capaz, né? Eu sou bem, eu faço bem. Banir quanto possível a crítica ácida e destrutiva. Nossa, como é comum a gente ouvir isso, né? As pessoas, a pessoa te vê, você tá bem, a pessoa, nossa, você tá bem, hein? Mas você percebe o tom irônico, tô bem, graças a Deus eu estou bem, tô sim. Você também está, né? Pelo que eu posso ver que você também está bem, não soltar, né? A descarga negativa para o outro, aquela que você mandou você devolver. Devolva, por mais difícil que pareça, por mais difícil que seja, devolva com boas palavras, né? Usar a conversação como elemento catalisador de novas ideias de enobrecimento e de ventura, que estimulam a criatividade, a coragem, a perseverança no bem. Então, tá aí. Eu acho que eu copiei esse aqui. Ah, não. Copiei não. Achei que estava igual, mas não. É no mesmo sentido, né? Banir, quando possível, a crítica ácida e destrutiva, os conceitos chulos e irresponsáveis. Então, esse discurso, né, palavras de baixo calão, palavras pessimistas, palavras negativas, né, que você não respeita o outro, que você agride a você e você agride o outro também, né? Você é irresponsável com relação a você e com relação ao outro. As diatribes. O que é diatribe? Discurso oral ou escrito que busca de modo violento afrontar, injuriar ou atacar. Então, palavras de ataque, palavras que ferem, palavras que machucam. Porque se você fala, se você solta essa verborragia, né? Que é uma hemorragia de palavras, você se arrepende. Você fala, nossa, mas eu peguei pesado demais. Podia ter feito isso, não. Aquilo te faz o mal, né? Quando você começa a perceber que não é por aí, você se sente mais leve, se sente melhor. E os verbetes sarcásticos, né? Que envenenam o coração e enfermam as almas. Então, sua alma fica uma alma enfermiça, né? E isso aí você transfere tudo para o seu perispírito, né? Para o corpo. E você, então, cria em você complexas patologias ou doenças orgânicas. Então, se você está sempre alimentando, mandando veneno, né, sendo ácido, está trazendo, levando o ácido para dentro de você, ele vai corroer. Então, o seu corpo vai sentir, ele vai responder. Então, continuando, respeitar e conduzir o corpo com moderação em quaisquer eventos, poupando os costumes promíscuos, aquilo que vai te machucar, te ferir, né, moralmente, bem como aos relacionamentos sexuais e afetivos perturbadores muito em voga. Então, hoje, transa com um, amanhã transa com outro, e vai transando com um e outro,
Ah, não, hoje eu sou livre para fazer o que quiser. Liberdade é uma coisa, né? Promiscuidade, libertinagem é outra. Liberdade é você ter consciência, coragem de falar não e de colocar um limite. Não, isso não me agrada, isso eu não quero para mim, isso meu corpo não me, eu gosto do meu corpo, eu vou me respeitar. Ah, você é boba, você tem que aproveitar, curtir o momento. O momento eu vou curtir, tá? Com amor. Não tem a terapia do amor? Então, a proposta de saúde é você executar essa terapia do amor. Manter a higiene, né? Olha, manter o nosso corpo, né? A higiene tanto física quanto mental. E a higiene mental a gente vai eliminar como? Eliminando essa preguiça de pensar, essa preguiça de agir, né? A gente vai Aham, eliminando, adoro. mantendo essa higiene, a gente vai criar e preservar hábitos sadios, salutares, Fala saudáveis. bacana. Recorrer à oração, Oi, olha, Mar. a- oi, Não, eu custei atender. Eu tô oi, lá na reunião, não tem problema Cláudia, não. Aí um pouquinho. O que algum aconteceu? problema? Então vamos lá. Recorrer à oração, Como é que é? É no qual? quê? Oi? Ah, o gabarito. Ah, meu Deus. Peraí, gente, só um minutinho. Você quer que eu ligo? Aí. Recorrer à oração. Então, na dúvida, quando você não sabe o que fazer, você está sem coragem ou você precisa tomar um rumo, né? Tomar uma decisão, nada como uma oração. Momento de introspecção, de meditação. Essa questão de recorrer à oração, além de você pensar, pedir, se você lança o pedido para o universo, Deus, ele vai te devolver, ele vai te dar uma resposta, né? Talvez não seja, ou provavelmente não vai ser aquilo que você quer, mas vai ser aquilo que você precisa, né? Vai ser aquilo que nós precisamos. Então, que eu saiba entender. O que eu quero, talvez não seja possível, mas eu preciso disso. Então, que a gente aprenda a ler as entrelinhas, né? A observar os momentos. Orai e vigiai, né? A oração está sempre presente. Qual sedento no rumo da fonte vitalizadora? Que fonte vitalizadora é essa? Ser supremo, né? A energia universal, a energia vital, Deus, sustentando o espírito e refrigerando-se na paz. Então, a gente agindo de forma tranquila, com coragem, enfrentando os nãos, entendendo o momento de falar não, o momento de falar sim, entendendo o momento de, de observar aquilo que é bom e o que não é, né? O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, o que eu devo pensar, o que não devo pensar, ou o que eu saiba trabalhar comigo. Olha, estou pensando muito negativo, não, não é por aí, né? Meditar em silêncio, a fim de absorver, olha aí, a oração é isso aí, ó, meditar em silêncio, a fim de absorver a resposta divina e capacitar-se dos conteúdos da inspiração para alcançar as metas essenciais da existência. Então, meditar em silêncio. Então, silêncio, tem gente que fala, nossa, está um silêncio ensurdecedor. Por quê? Você não está conseguindo aproveitar, você não está conseguindo entender as várias vozes que estão ali te atormentando, que, né? Está um silêncio, então está sempre uma dúvida, porque o silêncio, quando você quer ouvi-lo, ele te dá uma resposta positiva, né? Porque a presença de Deus ali, a oração. Então, o momento de meditar, de ficar em silêncio, é fundamental. Isso é fundamental para que a gente alcance as metas essenciais da existência, que é a paz, é a luz. Preservar a paz, mesmo que a alto preço, estimulando-a em
todos quantos o cerquem. É o nosso maior desafio, né? Nosso maior desafio é você preservar a paz, mesmo que ao redor não tenha paz. Mas você saber ouvir, você entender as mensagens que te chegam e que você se propõe a melhorar, a ser melhor, e não entrar na onda do pessimismo, do negativismo, da gritaria, da confusão. Você se acalmar, mesmo no mar bravio, né? Você ficar tranquilo, você perceber que aquilo ali vai passar e que o mar vai se tornar calmo novamente. Porque nós estamos a caminho desse mar calmo, né? A verdadeira saúde não se restringe apenas à harmonia e ao funcionamento dos órgãos, possuindo maior extensão que abrange a serenidade íntima, o equilíbrio emocional e as aspirações estéticas, artísticas, culturais e religiosas. Então, é a harmonia, tanto do funcionamento dos órgãos, quanto a serenidade íntima do nosso espírito, da nossa alma. E Joana termina, né? Então vamos lá. Assim procedendo, as horas de ação se tornarão agradáveis, sem os excessos do cansaço ou a presença da irritação, e as de repouso se farão assinalar pela tranquilidade refazente, que recompõe as despesas dos momentos de vigília. Tudo quanto se tenha de fazer, pensar antes, delineando um programa cuidadoso, no qual o improviso não tenha lugar, nem tampouco o arrependimento tardio. Quem se equipa de cuidados erra menos. Quem estabelece roteiros e segue-os acerta mais. Tal programação estatuirá as necessidades de pensar com retidão, com calma, mesmo quando as circunstâncias e pessoas surgiram, desculpa, outra forma, imediatista e infeliz. Portanto, favorecedora de consciência de culpa. Então, que a gente saiba agir e não crie esse sentimento de culpa que eu, particularmente, é a palavra que eu tenho uma grande dificuldade de não acredito nela, né? Essa questão de culpa é vitimismo para mim. Acredito que seja para todos. Assim, pensar bem e corretamente permanece como primeiro item de um bem estruturado programa de saúde, a fim de que as palavras na conversação não corrompam os costumes, ensejando ações estimulantes e edificadoras para o bem geral. Então, o pensar, né, pensar bem, nos propõe a uma conversação tranquila, né, sem corromper. Então, uma ação vai puxando outra, uma bolinha bate na outra que vai refletindo. Então, que a minha ação seja boa para que eu sirva de exemplo, de modelo, né? E que eu me faça melhor a cada dia. Aí vem, fechando aqui com o Chico, né? Já vivemos muitas vezes. Estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. É isso aí. Então, o que eu tinha que falar para vocês é isso aí. Vamos lá. Espero que tenha gravado, viu, gente? Agora está com vocês aí. Interessante, já que eu fumei muitos anos mesmo, e parei de fumar várias vezes. Uma delas fiquei até, eu acho que até um ano e voltei, né? E sempre naquela, força de vontade, medicação. Da última vez, inclusive,
Cheguei no consultório do médico com remédio de pressão, que eu já tomava, e tinha um outro lá, colesterol, acho. Era isso aí. E saí de lá com mais cinco. Um deles, inclusive, era exatamente o escitalopram. Então eu tomava um losartana de manhã e à noite outro losartana e esse para o colesterol, né? Eu acrescentei, acho que foram mais três, entre eles o escitalopram. Esse negócio me deu um revertério, então, assim, que o escitalopram ele é para depressão, né? Então, o médico considera que parando de fumar, aquela coisa, para ficar mais animado e tal. Que nada. Eu tinha que voltar no médico praticamente para desintoxicar. Aí tá, aí continuei fumando. Aí, de repente, pesquisa daqui, pesquisa dali, e mais enfronhado né, nos postulados espíritas, né? Eu descobri também a auto-hipnose. Olha que Então, interessante. passei a usar a auto-hipnose, e o ideal mesmo, cada um tem sua hora. Eu gostava mesmo, era um pouco antes de dormir, uma meia horinha antes. Aí já deitava assim mais leve, né? E perseverar na oração, que é outra coisa que você colocou, né? Sim, Falou oração. E eu fiz uma observação aqui. Lançar mão da oração, porque está na mente, é, no coração, como a gente costuma falar, né? E não na boca. Eu não gosto de ficar dando exemplo só de católico, não, até apesar de que eu fui católico há muito tempo, mas você vem com aquela. Pai, nós estamos no céu, santificado seja o vosso nome, amém. é. É desse jeito. Mas isso não vai funcionar. Não vai funcionar, né? E, de repente, aquela pessoa humilde, mal sabendo ler e escrever, ela solta um Senhor, obrigado, por favor, me ajude. Pronto, uma oração dessa tem o valor de um tiro de canhão, né? É. A intenção, a vontade é o que deve comandar, né? E aí, terminando essa história do cigarro, né? Depois disso, aí já está chegando para 3 anos e dessa vez eu sei que eu fiquei livre. Não volto mais, não. Porque já tá pregado aqui na mente, né? Isso aí não me serve. A outra coisa, você usou o exemplo do jiló. Experimenta bater jiló com 2 ovos, tempera, depois você faz um omelete, coloca queijo. Esse é o melhor omelete que você já comeu na vida. E eu detesto jiló, hein? É mesmo. Eu adoro Fica uma delícia, jiló. Cláudio. Eu tô ouvindo aqui. Eu amo jiló, gente. Nossa, na salada, com tira-gosto. Minha mãe era. Não, se bem que tem um outro jeito de jiló, que é fígado acebolado com jiló. Ah, isso aí é É esse. gostoso. É. É o prato mais famoso lá do Mercado Central, né? Todo lado Esse tem lá. esse aí é famosérrimo, Esse é né? famoso mesmo. Jaqueline foi um espetáculo, viu? Caiu Obrigada. direitinho que eu Para nós, precisava ouvir. Não, para nós, né? Eu falo que Dona Joana lá, ela é maravilhosa, né? ela é. Ela É, adivinha essa questão para mim do autocuidado, sabe? De gostar de mim, de cuidar de mim. Nossa, eu estou precisando disso demais. Meu médico está puxando as minhas orelhas. Ele fala que você está cuidando de todo mundo e de você esquece. Eu falei, nossa senhora, tem que cuidar mesmo, o corpo é sagrado, né? é, E a gente vai empurrando e fica sem hora para alimentar e vai tocando a coisa, né? E ele fala, depende dessa questão, igual você falou, do hábito, da disciplina. E ontem eu tentei pensando nisso. Falei, gente, eu preciso me policiar, eu preciso cuidar mais de mim, que uma hora a casa cai. é Você quer verdade. abraçar o mundo, você quer abraçar o mundo e esquece de você. Para você, você nunca tem tempo, né? Então, eu preciso começar a ter esse hábito. Aí hoje, olha aí, incrível. As coisas Sinal chegam que ela quando estava precisa ouvindo, chegar mesmo, né? com certeza. Maravilhoso. Cadê o seu César? Hoje ele não veio, não, né? Tá aí. Uai, eu não vi ele, não. Parece aí, Ele Zé. tá caladinho. Ele tá caladinho, mãe.
Hoje ele está Ele certo, entra tá? e Não quer sai. é, O microfone está fechado, César. Estamos te ouvindo, não. Agora sim. Até coloquei uma luz aqui para poder parecer meu rosto ficar menos feio. Uhum. Então, para assustar mais vocês, né? Eu tô no celular aqui fora da minha casa. Aqui. Eu, eu gostei realmente dessa palavra imediatamente, né? Imediatamente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão vendo a minha beleza Ah, transcendental? aham. Maravilha. Jesus. É literalmente transcendental mesmo, né? Que é só mesmo transcendendo. Porque o físico já está comprometido, o mental, então, não se fala. O cognitivo já era. Esse imediatismo é muito legal porque remete a gente ao seguinte, na tomada de consciência. Toda criatura, quando ela toma consciência de uma coisa, imediatamente ela muda. Eu costumo falar, eu até esqueci de falar, é como se fosse um clique, né, que dá na gente. Pronto. Você já viu que eu falo muito em quebrar o lacre? Uhum. Eu uso muito essa expressão, quebra o lacre, para você despertar a consciência. Mas peraí, qual a diferença entre despertar a consciência e saber? Saber, todo mundo sabe. O índio sabe da existência de Deus. Ele não consegue explicar da nossa maneira que já somos um pouco mais desenvolvidos do que ele. Mas ele sabe, ele consegue explicar do jeito dele. Então, a partir do momento que a pessoa toma realmente consciência, não é saber, que é saber. O ateu sabe da existência de Deus. Ele tanto sabe da existência de Deus que ele precisa criar Deus para poder desacreditar nele, para contradizer. É simples assim, é simples assim. E eles não conseguem perceber.